Nossa Parashá Vaet Hanam, Baruch Hashem. Essa Parashá, ela começa em Deuteronômio 3, 23, a partir do 23. Também eu pedi graças ao Eterno, no mesmo tempo, dizendo: Senhor Deus, já começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos? Rogo-te que me deixes passar para que veja essa boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais deste assunto. Sobe ao cume de Pisgá, e levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás esse Jordão. Manda, pois, a Yehoshua, anima-o e fortalece-o, porque ele passará adiante desse povo e fará possuir a terra que verás. Assim, ficamos nesse vale de fronte a Bet-peor. Baruch Hashem. Esse é o texto, começa Parashá neste texto. Mas vamos falar um pouquinho sobre o resumo da Parashá. Essa Parashá, Moshe continua expondo o resumo do que aconteceu desde a saída de Mitzrayim, desde a saída do Egito até os dias próximos à entrada da Terra da Promessa. Então, Devarim é um livro onde vai falar sobre resumo do que passou. Tanto o resumo histórico, como também resumo das mitzvot. Moshe está escrevendo um pouquinho antes de subir no monte para morrer. E nessa Parashá o Eterno fala: olha a terra, sobe o monte e morre. Que coisa, né? Elevada, né, gente? Baruch Hashem. Passa isso, depois vai morrer. Como se fosse, olha, você deita ali, né? Vai dormir, né? Parece isso aí, né? Mas Moshe era tão elevado, meus arrem, que o coração dele estava com o Eterno. Não tinha problema nenhum. Assim como Arão também, né? Sobe o morro com Moshe, passa o sacerdócio para o seu filho e morre. Eles eram tão elevados, meus arrem, que para eles era até uma glória, né? Agora eu vou para o Senhor, né? Mas não foi suicídio, não, Deus me livre, né? Isso aí já é coisa do outro lado. Eles foram o Eterno tirar a alma deles, assim, com gentileza, né? Com Baruch Hashem. Falando nisso, essa semana eu estava em São Paulo, perdemos um irmão, 82 anos, o Rei Jaime. Ele foi um dos Yehudim, filho de pai e mãe judia, lá em São Paulo, que reconheceu que Yeshua é o Mashiach, desde a época da década de 80, que eu conheci ele. E essa semana ele nos deixou. Também o Eterno deu uma morte para ele tão tranquila. Ele dormiu e não acordou mais. Baruch Hashem. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Baruch Hashem. Foi enterrado como Yehudi, no cemitério judaico. Eu estava lá presente. Muitos judeus ali presentes. Nós tivemos a oportunidade de falar de Yeshua ali publicamente. Muitos Yehudi receberam a palavra. Receberam a semente para o Ruach HaKodesh trabalhar no coração deles. Isso é maravilhoso. Mas aqui Moshe recebe essa ordem, né? Sobe no monte e morre.
Mas ele suplica ao Eterno para que ele pudesse entrar. Não que ele não queria morrer, mas ele queria, né, entrar, cumprir as mitzvot, ver a terra, né? Mas o Eterno fala, não fale mais sobre isso. E ele também recebe uma outra ordem, a ordem de animar aquele que já tinha sido preparado para ficar no lugar dele, que era Yehoshua, o seu servo de Moshe. Yehoshua Evet Moshe, assim a palavra diz, né? Ele era servo de Moshe. E daí quando depois no final da vida de Yehoshua, a Torá chama ele de Evet Hashem. Depois chama ele de servo do Senhor. Quer dizer, ser servo de Deus é uma grande honra. Muitas vezes a gente é servo de um servo de Deus, como o Yehoshua. A Torá chama ele Evet Moshe. Yehoshua Evet Moshe. Josué, servo de Moisés. Aquele que estava do seu lado, aquele que estava trazendo todas as facilidades para Moshe poder usar os dons que Deus deu sobre ele. Deus deu um presente para Moshe que era Yehoshua, que estava sempre ali, fiel, escutando, aprendendo, para um dia tomar posse. Não foi o filho de Moshe que tomou o lugar de Moshe. Não foi o filho de Moshe. Foi o seu servo, Baruch Hashem. Por quê? Porque quem escolhe não é o homem. Quem escolhe é Deus. Deus escolhe. É diferente. Né? A gente, como pai, a gente quer o melhor para o nosso filho. Acha que o filho vai tomar o seu lugar, mas às vezes Deus fala, sou eu que mando. Que nem aqueles dois talmidim de Yeshua, falaram, quando chegar seu reino, deixa eu ficar do lado, meu irmão do outro, né? A mãe estava falando, deixa meus dois filhos ficar, um do lado do seu direito, o outro esquerdo. Eu falei, não. Não cabe a mim escolher, Yeshua fala, mas ao pai escolher. Ele vai escolher, eu não. Baruch Hashem, às vezes é você que Deus está escolhendo. Às vezes é você. Baruch Hashem, prepara. Se prepara, porque Deus pode te chamar a qualquer momento para uma missão. Por isso que nós temos que estar sempre como servos obedientes, servos precavidos, estar em santidade, aprovados, prontos para o trabalho. Às vezes é uma missãozinha de nada, que a gente às vezes fica sabendo na hora. Como foi o caso dessa semana, que eu fiquei sabendo na hora que aquele meu irmão tinha falecido. O nosso trabalho é falar. Agora, quem convence, aí não é comigo, não. Quem convence é o Ruach HaKodesh. Baruch Hashem. Isso é maravilhoso, meus queridos. Quase arrumei uma briga danada lá, mas Baruch Hashem. Baruch Hashem. Mas a palavra foi lançada. Graças a Deus. Para a glória de Deus. E ele fala, prepara. E a palavra hebraica aqui é anima. Por que anima? Yehoshua estava desanimado? Eu acho que Yehoshua estava meio apavorado de ficar no lugar de Moshe. Porque ele viu tudo, desde o começo, né? Quantas pessoas querendo pegar a pedra no chão para atacar em Moshe. Yehoshua viu tudo isso. Viu a grandeza do seu mestre. Eu não tenho condições de ficar. Né? Substituir Moshe Rabbeinu. Mas é Deus que vai estar trazendo a capacitação, meus irmãos. Não somos nós. A gente não pode ficar preocupado com isso. A gente tem que deixar na mão do Eterno. Então, Yehoshua deixou na mão do Eterno. Yehoshua, ele foi corajoso.
O Eterno falou para ele, olha, se anima. Lá em Yehoshua 1, né, no livro do Sefer Yehoshua, do livro de Josué, ele fala, anima-te. Aonde você pôr o pé, eu vou te dar. Vai nessa sua força. Né? A força. Tem que ir na força que o Eterno dá para a gente. Eu falei assim, não, ele não pode ficar, eu tinha que ter mais força. Não. Se Deus deu essa força, então é com essa força que você vai. Sem questionar. Porque é o Eterno que está chamando. E quando o Eterno chama, não tem como falar não. Não é verdade? Nós que amamos o Eterno, quando Ele nos chama, a gente vai. Não importa se a gente tem falha, se não tem falha. O que importa é que nós temos que estar como soldados, prontos para ser chamados, prontos para a batalha. Eu me lembro quando você viu o exército, a gente estava em treinamento, bem no começo, né? A gente fica em treinamento. Então, durante a noite, a gente é chamado umas 3 vezes. Toca a sirene lá, a gente tem que se trocar rápido, se entrar em forma. E se estiver chovendo, era melhor ainda, porque daí que chamava a gente mesmo. Né? E os últimos tomava, né? Cada pelotão ali tinha, acho que 100, né? Então aqueles que conseguiam sair rápido, né? Acordar, já coloca o turno, põe, tá em forma, entra, sai, corre. E o sargento ficava com a cinta ali na porta, né? Os últimos tomavam uma chibatada aqui atrás. Então a gente aprendeu a ser rápido e obediente. Eu acho que hoje não tem mais isso no exército, não, né? Senão já vão sofrer processo, né? Tem ainda? Deve ter. O exército de Israel é o mais bem preparado do mundo, né? Você imagina a pessoa que é preparada no exército de Israel, né? Eu estou falando do exército aqui no Brasil, que eu servi, né? Mas o exército de Israel, as pessoas passam por poucas e boas. Na hora da pressão, para ver qual que vai ser a reação da pessoa. Porque se ela alopra, se ela desespera, ela já é retirada. Tem que sofrer pressão forte. E tem que ficar obediente. Tem que ser uma pessoa. E nós também, meus amigos, nós estamos numa guerra. E continuamente nós estamos sofrendo pressão. Não pode aloprar. Soldado! Entre em forma. Está chovendo, está no barro, deita. Né? 50, paga 50. Daí fica lá fazendo flexão. A gente é treinado assim. E Deus nos treina também espiritualmente. Quando a gente está indo bem, daí de repente vem uma aprovação forte. Né? Daí a gente vai, administra. Quando começa a respirar, vem mais uma. Vem mais uma. Né? Não para. Mas assim a gente está crescendo. A gente está conseguindo, no mundo espiritual, caminhar, meus amigos. Isso é importante. A gente faz tudo com muita dificuldade. Se a gente for ver, por exemplo, a Britolã, passou dificuldade, tem passado dificuldade em relacionamentos, em tudo. Mas olha quantas coisas a gente conquistou. Quem é mais velho sabe quantas coisas a gente conquistou no meio da batalha, da tribulação, da dificuldade. A gente vê cair 10 mil ao seu lado, né? 1000 ao seu lado, 10 mil ao seu direito, tu não serás atingido. Mas a gente escuta o barulho das bombas. Né? Ou seja, Moshe fala, olha, continua cumprindo os mitzvot. Porque esse é o segredo de tudo. Seja obediente à palavra. Se você for obediente à palavra, tudo vai dar certo. Vai vir provação? Vai vir provação, mas vai dar tudo certo. A gente tem que passar aprovado pelas coisas. A vida traz muitas surpresas. Isso tudo vai depender de como você e eu vamos reagir.
É nesses momentos que a gente vai entender quem nós somos. Nós vamos entender como nós funcionamos. Se nós realmente estamos transformados ou não. Se alguém pisa no seu pé, no ônibus, foi lá e pisa no seu pé, qual que vai ser a sua reação? A, dar um murro nele. B, xingar ele. C, falar, não tem problema, só foi. Né? A, B ou C? Qual vai ser a sua reação? Em tudo, dai graças. Mesmo na tribulação, nós precisamos da graça. E permanecer obediente. Baruch Hashem. Yeshua fala sobre os frutos, né? Conhecerei a árvore pelo seu fruto. Não importa o que você foi no passado, importa o que você é hoje. O que você é hoje. Deus te julga pelo que você é hoje. Esquece o passado. Quem fala do passado é Satã. Ele é velho, né? Ele é dos tempos. Ele conhece o homem. Então ele vai falar do seu passado. Você tem que viver o presente. E tem que pensar no seu futuro. Hoje eu estou passando por tribulação, mas eu vou viver eternamente com meu Senhor. Baruch Hashem. Mas por enquanto que eu não estou lá na glória, né? Não estou no Olam Rabá, não entramos no Olam Rabá, nós temos que aproveitar, meus achim, esse momento. É momento de aproveitamento. É um proveito de crescimento. O que nós vamos conquistar nesse tempo onde estamos vivos vai ser para sempre. Depois que a gente entra no Olam Rabá, não vai ter mais crescimento espiritual, não vai ter mais galardão. O que você conquistou nesse tempo, acabou. Percebe? Então, como um militar, já que eu estou falando de exército hoje, né, você vai ganhar as suas estrelinhas aqui. Vai começar com soldado, vai ser cabo, depois, né, terceiro sargento, vai para segundo, vai para primeiro, vai para sub, entra como oficial, tenente, capitão, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel, general. Essas divisas nós vamos conquistar vivos. Se você morrer cabo, você não vai sair de cabo. Vai ficar cabo eternamente. Não é verdade? A gente tem que sair daqui pelo menos como capitão. Né? Pelo menos como tenente. É a oportunidade que nós temos de crescer aqui, meus amigos. Depois que morre, acabou. Não tem como. O galardão que nós vamos receber pelo aquilo que nós fizemos e por enquanto estivermos vivos. Aproveita a oportunidade. Vamos aproveitar essa oportunidade de buscar o máximo, fazer o máximo para o Senhor. Para não chegar diante de Deus com as mãos vazias. Quando a gente vai chegar diante do trono com as mãos vazias, o que você fez? Quais foram os dons que eu te dei? Quem você ajudou? Você exerceu aquilo que eu dei na sua mão? Ou você estava pensando em outras coisas desse mundo? Meus irmãos, precisamos não perder tempo. Baruch Hashem. Vet Hanam, Vaet Hanam é o nome da paraxá. E a Vaet Hanam quer dizer eu pedi. Eu pedi. Lá em Devarim Rabbah 11:10, os sábios vão falar o seguinte, que a palavra Vaet Hanam, ela tem a gemátria de 515. E os nossos sábios no Talmud dizem que
esse foi um número de pedidos que Moshe Rabbeinu fez para Deus, para que ele pudesse entrar na terra. Ele pediu 515 vezes. Existem algumas interpretações. O Tratado de Sotá, do Talmud, diz que Moshe queria entrar na terra para cumprir as mitzvot, que somente lá poderiam ser cumpridas. Moshe, ele amava ser uma pessoa obediente ao Eterno, mas tinha alguns mandamentos que ele não tinha cumprido ainda, porque o povo não tinha entrado na terra. E ele queria cumprir o máximo de mandamentos, porque era o prazer da vida dele ser obediente a Deus. Chachamim, os nossos sábios, dizem que Moshe não estava pedindo somente para ele, mas para o povo. Se ele tivesse entrado com o povo, naquele momento, diz os sábios, estabeleceria a era messiânica. O Tratado de Pesachim 86b diz que é uma parábola, que o dono da casa diz a você, isso você deve fazer, exceto quando ele fala para você sair. É uma parábola, que os sábios vão dizer assim, quando Hashem disse para Moshe parar de orar e abandonar o pedido e sair da sua presença, ele não seguiu as suas orientações. Moshe se arriscou. Olha só o que o Talmud vai falar, meus irmãos. Moshe sabia que ele não iria, mas ele insistiu. Ele insistiu para mostrar para o povo que o povo deveria sempre estar pedindo para a redenção, pela redenção. E ele se arrisca, e fazendo um paralelo com Mashiach. Assim como Moshe intercede por Israel, Yeshua também intercedeu por nós. Moshe se arrisca por Israel. Ele chega e fala, Senhor, se o Senhor não perdoar, amo Israel, risca o meu nome do livro da vida. Ele tinha uma segurança tão grande que ele era amigo de Deus, que eu acho que ele sabia que Deus jamais ia arriscar o nome dele. E Deus fala assim para ele, eu riscarei aquele que eu quiser. Eu terei misericórdia de quem eu tenho misericórdia, você não vai ser arriscado. Yeshua tomou sobre si as nossas transgressões. Se arriscou por amor a nós. Moshe é um tipo de Mashiach. Moshe ensina a Israel a aguardar o Mashiach. Assim como Yeshua se arriscou, dando a sua vida. Deus virou o rosto do seu filho, meus irmãos, porque viu no seu filho a transgressão de todos nós. E Yeshua sentiu, Eli, Eli, por que me desamparaste? O Eterno não permitiu, foi uma resposta negativa, mas entendam bem, como Deus falou. Ele não falou assim, você não vai entrar. Ele pode ter falado depois, pode ter falado antes, mas aqui na Parashá diz assim, o Eterno falando para Moshe, não me fala mais sobre isso. Ele não falou não, você não vai entrar. Fala assim, para de falar, para de orar. E os nossos sábios vão falar assim, por que o Eterno não falou não? Por que o Eterno falou para? Alguns sábios vão falar assim, que se Moshe pedisse mais uma vez, ele conseguia. Por que ele não pediu? Porque não ia ser bom. O Eterno, isso mostra, segundo essa visão, várias coisas. Uma delas é, muitas vezes quando a gente pede para o Senhor as coisas, Ele está louco para dar.
Assim, numa linguagem nossa, né? Ele está louco para te dar, mas ele tem mais vontade de dar do que você receber. Ele quer te dar, mas só que você também quer receber. Mas só que se ele te der, você vai quebrar a cara. Se ele te der aquilo, você não vai saber administrar. Por que não vai ser bom? Porque não é o propósito da sua vida. Porque tem uma outra pessoa que tem um propósito, e se você entrar, ela deixa de cumprir com o seu propósito. Quem era essa pessoa? Yehoshua. Vocês entendem isso? Eu tenho liberdade, mas eu tenho um limite da minha liberdade. Se eu ultrapassar essa liberdade, eu estou entrando no plano do meu próximo. Yehoshua nasceu para fazer o povo entrar na terra. Se Moshe lidera o povo, então Yehoshua fica sem propósito de vida. Você mata a pessoa. Quando tiram o nosso propósito de vida, nós morremos. Porque nós somos criados para um determinado missão, um propósito. E se tira esse propósito, nós não cumprimos, então nós morremos. Ou seja, por que você nasceu? Você não cumpriu o propósito. É como esse celular aqui foi criado. Quando ele está novinho na caixa, pronto para ser ligado e usado, a gente joga ele no rio. O que adiantou? O propósito dele não cumpriu o propósito dele. Foi criado para isso, mas não foi usado. É como eu e você. Nós temos missões nesse mundo. Se a gente não cumpre essa missão nesse mundo, nós vamos ser descartados. É como se não tivesse razão de viver. Nós temos uma razão, e essa razão é servir ao Eterno. E cada um tem sua missão, seu propósito. E os nossos sábios dizem que se Moshe tivesse entrado na terra, viria a era messiânica. E isso seria mal, porque ia ser antes do tempo. Está fora do tempo. Por quê? Porque o reino de Deus não é somente o povo de Israel. Precisa das nações, meus amigos. A eleição de Israel, ela está vinculada a ser uma nação sacerdotal, um reino sacerdotal. Precisa de súditos. Precisa de Mashiach. Baruch Hashem, nós vamos ver até Rav Shaul falando lá em Gálatas 3:8, e a escritura previu que Hashem justificaria os gentios pela fé e predisse abençoar as boas novas a Abraham, dizendo: todas as nações serão abençoadas por meio de ti, Abraham. Yeshua não veio somente para Israel, mas ele veio também para as nações. Olha lá, o profeta Ishaiah 49:5 diz: e agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser o seu servo. Aqui é um texto messiânico. Yeshua está falando: para que torne a trazer Jacó, porém Israel não se deixará juntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. E disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares a tribo de Jacó e trazer de volta os preservados de Israel. Deus está falando para Mashiach: é pouco isso que eu estou fazendo, estou dando para você, a sua missão de trazer Jacó,
trazer a tribo de Judá e trazer Israel, é pouco isso? Também te dei luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Esse é o propósito de Mashiach. Se naquele momento viesse a era messiânica, somente Israel seria salvo. O Egito, todas as outras nações, a Grécia, Roma, todos eles iriam perecer sem salvação. E Deus ama a humanidade. Israel tem que ter um propósito, e o propósito é trazer a luz da Torá para as nações. Trazer Mashiach para as nações. O propósito de Mashiach é trazer Israel e é trazer também as nações. Se Israel tivesse recebido Yeshua na sua época, teria começado a era messiânica há 2000 anos atrás. Se Israel tivesse Baruch Haba Beshem Adonai, bendito seja aquele que vem do Senhor, vem em nome do Senhor. Yeshua, esse é o Mashiach. As autoridades, todas as tribos, todos se alegrando. O Eterno teve misericórdia de nós, nos trouxe Mashiach. Esse homem que faz o cego enxergar, que faz o paralítico andar. Baruch Hashem. O que ia acontecer, meus irmãos? A mesma coisa. Todas as outras nações irão perecer. Irão perecer. Porque não conheciam a Torá. Yeshua vem 2 vezes, vem uma vez como Ben Yosef, o servo sofredor de Ishayahu 53, ele toma sobre si as nossas transgressões, e por isso é rejeitado pelo seu povo. O povo quer Mashiach, mas o Eterno tampa os olhos dos Bnei Israel. É como? O Eterno queria deixar os Bnei Israel enxergar Yeshua, mas vamos tampar os olhos deles? Eles não podem entrar na terra. Moshe não pode entrar na terra, porque se entrar na terra, vem o reino. Os Bnei Israel não podem enxergar Yeshua, porque se enxergar Yeshua, vem o reino. É a mesma coisa. Em Romanos 11 diz que eles foram cegados. Para que caísse? Não para que caísse. Para que os gentios tivessem chance. Deus muitas vezes faz com que o seu povo passe por uma dificuldade grande. Essa dificuldade que ele passa vai ser beneficiada uma outra pessoa, uma outra nação. Baruch Hashem. Yeshua fala lá em João 17, 20 e 21, eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, é um em mim, eu sou um em ti, e eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Yeshua tinha outras ovelhas. Somos nós. Baruch Hashem. Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. O aprisco judaico. Também me convém agregar elas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Veja aqui que Yeshua está falando. Ele está falando que vai agregar. E vai ter um só pastor. E haverá um só rebanho. Se ele está falando que vai ter um rebanho só, e essas são um outro aprisco,
Ele é pastor de um aprisco, mas ele tem ovelhas que não são desse aprisco. E ele fala que vai agregar, ou seja, vai pegar desse aprisco e vai trazer para junto desse, e haverá um só rebanho, um só aprisco e um só pastor. Entendam bem, Yeshua não fala assim, eu tenho outras ovelhas. O que muita gente ensina lá fora é o seguinte, é assim, ó. Ele vai mudar esse texto aqui, vai falar assim, ainda tenho outras ovelhas, que não são desse aprisco. Me convém eu montar um aprisco com elas e destruir esse aprisco que eu tenho aqui. É assim que é pregado. Israel deixou de ser povo de Deus. Eu não tenho mais compromisso com Israel. E eu tenho um compromisso com essas novas ovelhas, porque, afinal de contas, eles creram em mim. Quem não quer em mim, vai tudo para o abismo. A aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó não serve mais. Não tem mais validade. Não é assim, meus irmãos. Não é assim que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que convém agregar, trazer essas ovelhas para um só aprisco. Romanos 11 diz que alguns galhos foram quebrados e vocês foram enxertados na oliveira. Não falou que ele cortou aquela oliveira e plantou uma nova oliveira e ali é o novo Israel, o Israel espiritual, o verdadeiro Israel, aquele que vai herdar a vida eterna, aquele que tinha a sua aliança com os patriarcas, vão herdar a terra de Israel. Não, meus irmãos. Falsificadores da palavra de Deus, que mudam a palavra de Deus. Nós não podemos crer dessa forma. Nós temos que crer na palavra do jeito que ela está sendo dada. Isaías 56 diz: assim declara o Senhor Deus, que ajunta os dispersos de Israel e ajuntarei a eles ainda outros além dos que já foram reunidos, ou seja, as nações. É necessário. Moshe, ele é tipo Mashiach, o servo sofredor. Moshe, ele tirou o povo do Egito. Deus usou Moshe para tirar um povo que estava escravizado por Faraó. E Faraó, ele representa o próprio Rassatã, que traz a morte, que traz a escravidão. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa escrava de si mesmo. É escrava dos seus desejos. É escrava do pecado que gera a morte. A pessoa acha que está livre, mas ela está amarrada em vício, em roubo, em impureza, em falta de paz e também numa condenação eterna de morte. Uma pessoa sem Deus, ela tem tudo isso. Agora, uma pessoa livre, ela tem a certeza da salvação. Ela tem shalom, ela passa por dificuldade, mas ela sabe que tem shalom. Ela tem promessas. Ela serve ao Senhor que criou todas as coisas. Moshe, ele tipifica Yeshua, que tira o homem da escravidão do Egito. O Egito é o arquétipo da idolatria, da escravidão, da morte. Moshe tira o povo de Israel, e quando ele tira mais 70 nações que estavam presas lá também. E leva para onde? Para o Sinai. Leva para receber as tábuas. E Yeshua, ele resgata o povo de Israel, ele resgata as nações, tira do poder de Faraó, tira do poder
Somos livres. Somos livres da morte, livres dos vícios, livre da condenação. Agora passamos a ser servos de Deus. Antes você era servo do pecado e agora você é servo da vida, que te dá vida eterna. Moshe representa isso. E ele leva os Bnei Israel para onde? Para o Sinai. O que acontece no Sinai? A lei. A Torá. E quando se recebe a Torá, se recebe a instrução. Yeshua, além de nos livrar, de pagar com seu sacrifício as nossas vidas, Ele nos dá também a instrução de como servir ao Eterno, cumprindo o quê? As minhas mitzvot. Yeshua fala: passará os céus e a terra, a minha palavra não passará. Aquele que cumprir os mandamentos de Deus e ensinar aos outros cumprir os mandamentos vão ser considerados os maiores no reino dos céus. Mas aqueles que descumprir os meus mandamentos e ensinar os outros a descumprir os meus mandamentos será reconhecido como menor no reino dos céus. Vai estar abaixo de cabo lá, vai estar abaixo de soldado. Porque teve acesso aos mitzvot, não cumpriu e ainda ensinou o outro que é pecado você guardar o Shabat. Ensinou o outro que não é conveniente você guardar a festa bíblica, porque isso é coisa de judeu, que perdeu a salvação, que deixou de ser nação santa. Os menores, melhor dizer. Muitos não vão perder a salvação, vão ser salvos, mas não vão ter galardão, porque não foram sinceros quando estão estudando a palavra de Deus. Nós precisamos cumprir a vontade de Deus. Yeshua nos ensinou isso. E além de nos resgatar do Egito, nos deu a Torá. E é interessante que em Shavuot, que é o dia de recebimento da Torá, que nós fazemos a festa de Shavuot, é o mesmo dia da descida do Ruach HaKodesh. Então a Torá e o Espírito Santo têm conexão direta. Porque a Torá é a instrução, é a palavra, e o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. Nos vai mostrar, isso é certo, isso não é certo. Nós temos que estudar a Torá e o Ruach HaKodesh vai nos dar a interpretação. Moshe nos tira do Egito e nos dá a Torá. Yeshua nos tira do Egito e nos dá o Ruach HaKodesh. Só que esse Yeshua é o Mashiach ben Yosef, filho de José, aquele que tomou sobre si as nossas transgressões. Agora, meus achim, foi impedido que Yeshua reinasse naquele momento. Por quê? Porque se ele reinasse, era como se Moshe tivesse entrado na terra. É a mesma coisa. Ele teve que morrer, ressuscitar, para que as nações conhecessem, para que ele voltasse agora como Ben Davi. E Yehoshua é o Ben Davi. Yehoshua, ele tipifica Yeshua Ben Davi, porque ele vai entrar na terra com vitória. Ele vai conquistar os povos de Canaã, e Deus vai dar a vitória nas mãos de Yehoshua. E o nome de Yehoshua e Yeshua é o mesmo. Só vai mudar uma letra. Moshe é Yeshua ben Yosef. Yehoshua é Yeshua ben Davi. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo por causa dos propósitos. E qual é o seu propósito, meu irmão? Você sabe me dizer? Qual o propósito da sua vida? O propósito da sua vida está ligado com a sua vida. O que Deus deu para você, a sua família.
com aquilo que Deus tem mostrado para você de revelação. Você está cumprindo com as coisas que o Eterno tem dado na sua mão? Isso é uma pergunta que eu faço para mim e que eu quero que todos vocês façam. Eu posso falar por mim, eu não posso falar por ninguém. Cada um fala por si. Então vamos fazer como o Yehoshua. Deus fala para Moshe: anima ele, anima ele, anima ele, anima ele. Eu estou animando vocês. Eu quero que vocês se animem. Eu quero me animar. Não olha para o passado. Não olha do ontem. Olha agora. Agora, meus irmãos. Agora. Nós temos que ter um propósito na nossa vida. E isso tem que começar já. Agora, meus irmãos. Esquece o ontem. Começa agora. Vou levar mais a sério as coisas do Eterno. Vou levar mais a sério. Vou buscar para saber cada vez mais qual que é o meu propósito de vida. Eu não quero chegar diante de Deus com a mão vazia, sendo enganado pelos homens. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou pedir para o Ruach HaKodesh me ensinar como eu devo andar.